بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, hoje iremos, bi'idhnillahi ta'ala, traduzir o último capítulo desta exortação do Sheikh Zayd al-Madkhali, intitulada Sakaratul Mauti, Adhabul Qabri wa Na'imihi wa Mashahidu Yawm al-Qiyamah. E neste último capítulo, o autor vai falar da cena da passagem e do estacionamento sobre Al-Qantara, para o talião das injustiças entre as criaturas. E, como vamos ver, esta será a última etapa antes da entrada no paraíso. Antes da entrada no paraíso. Esta cena é a cena do estacionamento, e este foi o título dado pelo autor, rahimahullah. Que é a cena do estacionamento. O estacionamento penso que seja uma tradução mais próxima deste termo. Então é a cena do estacionamento sobre Al-Qantara. Al-Qantara. Para o talião das injustiças entre as criaturas. E o termo Al-Qantara, o autor vai esclarecer logo a seguir, bi'idhnillahi ta'ala. Então o autor começou por dizer, como disse aliás no capítulo anterior, disse: não te esqueças da passagem e do estacionamento sobre Al-Qantara. E quem te informará acerca da passagem e do estacionamento sobre Al-Qantara? Fica sabendo que Al-Qantara é um local situado entre o paraíso e o inferno. Al-Qantara é um local situado entre o paraíso e o inferno. Nesse local ocorrerá o talião. Nesse local, Al-Qantara, entre o paraíso e o inferno, ocorrerá o talião. O talião das injustiças cometidas entre as criaturas. Então todas as injustiças que ocorreram entre as criaturas, quer dizer que uma criatura cometeu uma injustiça ou foi injusto com uma outra criatura, então nesse local, que é Al-Qantara, ocorrerá o talião das injustiças cometidas entre as criaturas na vida mundana. Na vida mundana.
E esta passagem, ou melhor dizendo, este estacionamento em Alcântara, para o talião, ocorrerá depois que os crentes se tenham salvo do inferno. Este estacionamento ocorrerá depois que os crentes se tenham salvo do inferno. Isto é, estão no caminho do paraíso. Se salvaram do inferno, como vimos no capítulo anterior, acerca da passagem sobre a Sirat, sobre a ponte. Então, depois, há uma outra etapa, que é o estacionamento em Alcântara, e como dissemos, esse local é um local entre o paraíso e o inferno. Depois que os crentes, os muçulmanos crentes, se tenham salvo do inferno, aí há um estacionamento para o talião das injustiças entre as criaturas na vida mundana. As injustiças que ocorreram entre as criaturas na vida mundana. E o autor, rahimahullah, mencionou uma evidência. Mencionou um hadith que foi também relatado por Al-Bukhari e narrado por Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Então Abu Sa'id al-Khudri قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. Então neste hadith, nesta narração profética, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu disse que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam disse: depois de serem salvos do fogo, do inferno, os crentes são retidos. Os crentes são retidos sobre uma ponte entre o paraíso e o inferno. Repito, depois de serem salvos do fogo do inferno, os crentes são retidos sobre Alcântara. Penso que esta tradução é mais próxima. E não uma ponte. Então, depois de serem salvos do fogo do inferno, os crentes são retidos sobre Alcântara. E Alcântara, explicámos o que é um local situado entre o paraíso e o inferno. Então, depois de terem sido salvos do fogo do inferno, os crentes são retidos nesse local que é Alcântara, entre o paraíso e o inferno. Aí ocorrerá o talião entre eles. Devido às injustiças que ocorreram entre eles na vida mundana. Depois disso, uma vez purificados,
uma vez purificados e descarregados dos pecados e das injustiças, lhes será dada a autorização de entrarem no paraíso. Reparem bem que os crentes são salvos do fogo do inferno, mas depois desta salvação vão ser retidos em Alcântara. E nesse local vai acontecer o talião entre eles devido às injustiças que ocorreram entre eles na vida mundana. Depois disso, e uma vez purificados das injustiças, lhes será dada a autorização de entrarem no paraíso. Depois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: veramente, juro por aquele que detém a alma de Muhammad na sua mão, que cada um deles, isto é, cada um dos crentes, cada um dos habitantes do paraíso, conhecerá melhor o caminho da sua casa no paraíso que ele conhece o caminho da sua casa na vida mundana, na vida terrestre. Quer dizer que, apesar do crente nunca ter entrado no paraíso e de entrar, no momento em que vai entrar no paraíso, conhece o caminho da sua casa. Conhece o caminho da sua casa melhor que conhecia o caminho da sua casa na vida mundana. Depois o autor diz, e o sentido deste hadith, o Sheikh Zayd, o autor desta exortação, diz, e o sentido deste hadith é confirmado por um outro hadith, relatado por Ahmad, sabendo que o hadith que mencionámos anteriormente foi relatado por Al-Bukhari. E este hadith foi confirmado por um outro hadith, relatado por Ahmad, no seu Musnad, e autenticado por Al-Albani, e narrado por Abdullah ibn Unais. Quer dizer que o sahabi, o companheiro que narrou este hadith, é Abdullah ibn Unais, radiyallahu anhu, que disse o seguinte: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. قلت: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار حق حتى أقضيه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف؟ وإنما نأتي الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. Então, neste hadith, Abdullah ibn Unais, radiyallahu anhu, disse que ouvi o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, dizer: Allah ressuscitará os humanos. Allah ressuscitará os humanos descalços, nus, não circuncisos. Burma. 4 coisas. Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitará os humanos descalços. Os humanos estarão descalços, nus, descalços sem sapatos, nus sem roupa, não circuncisos. E a 4ª coisa, burma. Então, perguntei-lhe o que quer dizer burma. Quer dizer que Abdullah ibn Unais
questionou o profeta sallallahu alaihi wasallam acerca deste último termo que é Burma. Quer dizer que compreendeu os 3 primeiros termos, mas não compreendeu o último termo. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam respondeu sem nada com eles. Sem nada com eles. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala vai ressuscitar todos os humanos, todos estarão descalços, todos estarão nus, todos estarão não circuncisos e não terão com eles nada. Então, lembrem-se, caros irmãos e irmãs, lembrem-se constantemente deste momento, onde vamos ser ressuscitados descalços, nus, não circuncisos e sem nada conosco. De maneira resumida, da forma que viemos ao mundo. Logo que nascemos, dessa forma seremos ressuscitados. Logo que nascemos, nascemos sem sapatos. Nascemos nus. Nascemos sem nada. E nascemos não circuncisos. Então dessa forma Allah subhanahu wa ta'ala nos vai ressuscitar. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam respondeu sem nada com eles. Depois de serem ressuscitados, Allah subhanahu wa ta'ala os chamará. Allah vai chamar os humanos, as suas criaturas, de uma voz que será ouvida por aqueles que estão próximos, como também por aqueles que estão longe. Allah subhanahu wa ta'ala vai chamar todas as suas criaturas de uma só voz. Então aquele que está próximo ouvirá e aquele que estará longe também poderá ouvir esta chamada. E Allah subhanahu wa ta'ala dirá: eu sou Al-Malik. Eu sou Al-Malik. Quer dizer, eu sou o rei. Eu sou o rei. Eu sou Ad-Dayyan. Eu sou Ad-Dayyan. E o sentido de Ad-Dayyan o vamos compreender no resto do hadith. No resto do hadith. E reparem aqui, Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer: Ana al-Malik. Eu sou o Malik. Eu sou al-Malik. Eu sou o rei. E lembre-se que em cada oração que fazemos, dizemos Malik Yawmiddin. Rei do dia do julgamento, ou do dia da ressurreição. Então, Allah subhanahu wa ta'ala é al-Malik, o rei. Depois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah subhanahu wa ta'ala dirá, depois de ter dito eu sou o rei, eu sou Ad-Dayyan, dirá: não é permitido a nenhum habitante do inferno de entrar no inferno sem ter recuperado pelo talião uma injustiça ou um direito de uma injustiça que um habitante do paraíso lhe tenha feito. E este é o sentido de Ad-Dayyan. Como dissemos, Allah subhanahu wa ta'ala dirá: eu sou o rei, eu sou Ad-Dayyan. Eu sou o rei, é compreendido, e eu sou Ad-Dayyan, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não vai permitir a ninguém de entrar no paraíso sem que uma pessoa que entre que tenha sido destinada a entrar no inferno, mas que esta pessoa que vai entrar no paraíso lhe tenha feito uma injustiça, e é uma coisa que é possível. É possível que um crente tenha sido injusto com um descrente durante a vida mundana. Então, no além, este crente irá para o paraíso, mas o descrente que irá no inferno vai recuperar o direito que lhe é devido. Porquê? Porque este crente foi injusto com ele. Então Allah subhanahu wa ta'ala é Ad-Dayyan. Não deixa passar qualquer injustiça. Não deixa passar
qualquer injustiça. E algum de vós pode dizer, então, mas para que é que uma pessoa do inferno quer recuperar um direito de uma pessoa do paraíso? A primeira coisa que temos de aprender aqui é que Allah subhanahu wa ta'ala é justo. E como disse, Allah subhanahu wa ta'ala disse neste hadith, Ana al-Malik, Ana ad-Dayyan. Eu sou o rei e sou ad-Dayyan. E ad-Dayyan, como dissemos, é aquele que não deixa as pessoas injustamente, as suas criaturas sofrerem injustiça. Então, Allah subhanahu wa ta'ala é justo. E vemos aqui a justiça de Allah subhanahu wa ta'ala. E também podemos dizer que o inferno tem degraus. Uns piores do que os outros. Uns piores que os outros. Então aqui, logo que esta pessoa do inferno vai recuperar uma injustiça de uma pessoa do paraíso, pode ser que o seu castigo seja menor e menos doloroso. Allahu musta'an. Enfim, continuamos a tradução do hadith. Então Allah subhanahu wa ta'ala, volta um pouco atrás, disse: eu sou al-Malik, eu sou o rei, eu sou ad-Dayyan. Não é permitido a nenhum habitante do inferno de entrar no inferno sem ter recuperado pelo talião um direito de uma injustiça que um habitante do paraíso lhe tenha feito. E não é permitido a nenhum habitante do paraíso, e não é permitido a nenhum habitante do paraíso de entrar no paraíso sem ter recuperado pelo talião um direito de uma injustiça que um habitante do inferno lhe tenha feito. Até mesmo uma bufetada. Até mesmo uma bufetada. Então mesmo as pessoas do paraíso não poderão entrar no paraíso sem recuperar uma injustiça, o direito de uma injustiça que uma pessoa do inferno lhe tenha feito. Até mesmo uma bufetada. Até mesmo uma bufetada. Depois, o companheiro que narrou este hadith, Abdullah ibn Unais, radiyallahu anhu, disse: nós, os companheiros que estávamos presentes, questionámos o mensageiro de Allah. Dissemos: como assim? Como assim? Sendo que viremos a Allah no dia da ressurreição descalços, nus, não circuncisos e sem nada connosco. Quer dizer que aqui os companheiros se admiraram e questionaram o profeta sallallahu alaihi wasallam. Disseram: então, como é que nesse dia poderemos devolver as injustiças entre nós, sendo que nesse dia vamos ser ressuscitados, descalços, nus, não circuncisos e sem nada connosco? Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Al-hasanatu bis-sayyi'at, com as boas e as más ações. Com as boas e as más ações. Quer dizer que, e aqui sou eu que falo, não está presente no hadith, mas convém de esclarecer este ponto. Com as boas e as más ações quer dizer que, por exemplo, a pessoa do paraíso, que vai entrar no paraíso, mas foi injusto com uma pessoa do inferno. Esta pessoa do inferno vai vir recuperar uma hasana, ou a quantidade suficiente em boas ações desta pessoa do paraíso. Porque nesse dia só poderemos devolver as injustiças, as injustiças que foram feitas entre as criaturas através das boas e das más ações. Através das boas e das más ações. E a mesma coisa para aqueles que irão para o paraíso e que cometeram uma injustiça com uma pessoa que irá no inferno. Esta pessoa do paraíso dará uma boa ação à pessoa que vai entrar no inferno. E depois o autor, rahimahullah, disse: e num outro hadith,
e num outro hadith, relatado por Muslim e narrado por Abu Huraira, que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد الشاة الجماء من الشاة القرناء. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse veramente que vocês irão devolver os direitos das pessoas, até mesmo a ovelha sem cornos se vingará da ovelha cornuda. Olhem bem a justiça de Allah subhanahu wa ta'ala, que é que até mesmo entre os animais, Allah subhanahu wa ta'ala não vai deixar qualquer um deles ser injustiçado. Quer dizer que a ovelha que tinha cornos e que deu cornadas na ovelha que não se podia defender, que não tinha cornos, nesse dia vai haver o talião entre as ovelhas e a injustiça cometida por uma delas à outra será devolvida. Será devolvida, e vemos aqui a grande justiça de Allah subhanahu wa ta'ala. E este é o sentido de ad-dayyan. Este termo que não traduzi, mas traduzi através do senso e do sentido do hadith. Depois o autor, e para terminar, o autor diz o seguinte, e esta é a conclusão desta exortação. Depois de, como conclusão, o autor disse, é um dever para todo o muçulmano e para toda a muçulmana que crê no invisível, e o invisível inclui as cenas que foram detalhadas nesta exortação do princípio até agora, porque tudo isto são cenas que ocorrem depois da morte. Começamos o livro pela morte. Logo que a alma sai do corpo. Tudo isto são coisas invisíveis. E faz parte da crença do muçulmano de crer no invisível. Então, é um dever para todo o muçulmano e para toda a muçulmana que crê no invisível, que inclui todas as cenas e todas as situações tremendas que foram descritas. Todo muçulmano deve-se preparar para tais cenas e para tais situações. Cada muçulmano e cada muçulmana se deve preparar com os preparativos benéficos, com as provisões benéficas, a fim de superar estas situações e estas cenas tremendas e assustadoras, a fim de as superar em segurança e com serenidade. E os preparativos para tais situações se fazem com sinceridade. Reparem aqui, o autor nos aconselha de nos prepararmos para estas situações. E depois nos diz quais são as preparações e quais são as provisões, dizendo que e os preparativos para tais situações se fazem com sinceridade. Com sinceridade. Temos de ser sinceros com Allah subhanahu wa ta'ala. Com veracidade e com grandes esforços. Praticando as boas ações, as ações que nos aproximam de Allah subhanahu wa ta'ala. E convém de lembrar que as ações que nos aproximam de Allah subhanahu wa ta'ala, as ações aceites por Allah subhanahu wa ta'ala, são as que são efetuadas sinceramente para Ele e de acordo com o seguimento da sunna do seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estas duas condições devem estar presentes em cada obra que efetuamos, pois se uma destas condições se ausentar, a obra é rejeitada por Allah subhanahu wa ta'ala. Então o servo que prosperará será aquele que obedecerá
a Allah Jalla wa Ala e ao seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, cumprindo as obrigações e abandonando as proibições. E o servo deve-se lembrar constantemente das cenas e das situações que foram descritas por Allah subhanahu wa ta'ala e pelo seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam acerca daquilo que acontecerá no além e no dia da ressurreição, dia no qual nem o dinheiro, nem os bens, nem as riquezas e nem os filhos serão de qualquer utilidade. Nada disto será de qualquer utilidade. No dia da ressurreição, o dinheiro não será de qualquer utilidade. Aquele que é riquíssimo, aquele que é milionário, no dia da ressurreição, o dinheiro não lhe será de qualquer utilidade. Exceto o dinheiro que gastou no caminho de Allah, sinceramente para Allah. As riquezas também não serão de qualquer utilidade. Aquele que deixou casas, comércios, terrenos, viaturas, etc. Tudo isso não lhe será de qualquer utilidade, exceto aquilo que foi gasto para Allah subhanahu wa ta'ala, no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, como também os filhos nesse dia não serão de qualquer utilidade. Porquê? Porque cada um estará preocupado com a sua própria situação. Exceto o servo que encontrará Allah subhanahu wa ta'ala com um coração saudável. Então nesse dia, a única coisa que será benéfica é o facto de vir a Allah subhanahu wa ta'ala, de chegar a Allah, de encontrar Allah subhanahu wa ta'ala com um coração são, com um coração saudável. E isto é saudável, limpo do politeísmo. Um coração saudável é um coração limpo do politeísmo, em primeiro lugar. É um coração que não comete politeísmo. E limpo também das inovações. Limpo das inovações. É um dever para cada muçulmano e para cada muçulmana de temer o seu Senhor, subhanahu wa ta'ala, e de se afastar das proibições de Allah, subhanahu wa ta'ala, e de respeitar os direitos dos servos, das criaturas, da forma que lhes foi ordenado. Como também é um dever para eles, ou para cada muçulmano, de multiplicar as súplicas, pois a súplica, a invocação, é uma adoração. E que se submeta e se humilhe perante Allah subhanahu wa ta'ala, pois Allah, Jalla wa Ala, faz diminuir os erros e perdoa os pecados e cobre os defeitos e transforma os pecados dos pecadores que se arrependem em boas ações. Aqui se termina a palavra ou as palavras do autor do nobre Sheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, e aqui se termina a nossa tradução desta exortação. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que este trabalho seja sincero e que nos seja benéfico para todos e que seja uma causa para que façamos esforços a fim de que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dom da sua misericórdia. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.